Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais, mais uma edição especial falando hoje sobre saúde e bem-estar animal. Lembrando que o nosso podcast também faz parte do Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e hoje o nosso entrevistado é o professor Pedro Ivo, do curso de Medicina Veterinária da Unifenas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Everton, Léo, Marco Antônio, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa bem produtiva aqui para quem nos ouve. Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. Novamente agradecer o convite por compor aqui a bancada também de entrevistadores, né? Hoje uma conversa super importante, como sempre. É um prazer, muito obrigado, Everton, Marco, também o professor Ivo. Vamos para mais um podcast. E o Marco Antônio Basso controla a nossa produção da TV Alfenas. É um prazer, professor. Obrigado. Everton, Léo, mais uma vez. Saúde e bem-estar animal referem-se ao estado físico e psicológico dos animais, assim como a qualidade de vida que eles experimentam. Isso inclui não apenas a ausência de doenças ou lesões, mas também conforto, alimento, cuidados veterinários e proteção contra situações de estresse ou sofrimento desnecessário. Esse é o tema de hoje. É um tema interessante, né, professor? Como todos os temas que a gente tenta buscar para os nossos universitários e a sociedade em geral. E o Pedro Ivo, para quem não o conhece, o nome completo é Pedro Ivo Sodré Amaral, né, professor? Isso aí. Ele é graduado em zootecnia, com mestrado em zootecnia na linha de pesquisa em nutrição e produção monogástricos, doutor em engenharia agrícola, pesquisador coordenador do Núcleo de Pesquisa na Ciência do Bem-Estar Animal, atua como pesquisador do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Reprodução, Sanidade e Bem-Estar Animal, pesquisador permanente vinculado ao Programa de Ciência Animal da Unifenas. Correto, professor? É isso aí, Everton. Professor, para iniciar esse nosso bate-papo, óbvio, o Marco já deu uma introdução para nós, mas o que é o bem-estar animal? Everton, o Marco deu uma boa introdução. A temática de bem-estar é uma temática que sofre constantes atualizações. Hoje o conceito de bem-estar, ele ainda é um conceito dinâmico, né? A gente não consegue dizer muito de maneira efetiva um conceito rígido sobre o que é bem-estar. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, né, quando eu estou conversando com os meus alunos. Imagine o que é o bem-estar para uma pessoa. Se eu perguntar aqui para cada um de nós na mesa, o bem-estar para você, Léo, é diferente do Marco, é diferente do Everton, e possivelmente tem algumas coisas diferentes para mim. Cada pessoa tem, né, a sua própria percepção de bem-estar. Agora, imagina a gente conceituar o bem-estar para um animal, né, um animal não humano, né? É um grande desafio. Então, o bem-estar animal ele se tornou uma ciência formal ali em meados da década de 70, e desde então, os primeiros conceitos que foram dados para o bem-estar animal, eles vêm sofrendo atualizações, né? Hoje, a gente diz, os principais pesquisadores da área, né, eles dizem que o bem-estar animal ele é uma característica do indivíduo, do próprio animal, e ele está relacionado com alguns aspectos de vida, né? Assim como para nós, humanos, né? Ele está relacionado a aspectos físicos, como o Marco falou, a nutrição do animal, a qualidade da nutrição do animal, a qualidade do ambiente que esse animal vive, a capacidade desse animal em expressar os comportamentos da espécie dele, né? A saúde desse animal, e a fusão de todas essas questões físicas da vida do animal geram um estado mental. E esse estado mental é o bem-estar. Essa teoria que vigora, que eu acabei de explicar para vocês aqui, é chamada de teoria dos 5 domínios, e é a teoria atualmente mais aceita, né, de bem-estar animal, né? Professor, a alimentação influi diretamente no bem-estar animal. E muitas pessoas dão outros tipos de alimentos que não são os próprios. Fale um pouquinho para a gente os benefícios e os malefícios disso. Isso impacta mesmo, então? Impacta muito, impacta muito. Vejam só a teoria que eu expliquei para vocês. A gente tem 4 domínios físicos
da vida do animal, a gente pode representá-la em 4 grandes domínios, que é a nutrição, o ambiente, o comportamento e a saúde. E a junção dessas experiências que o animal tem em cada um desses domínios forma o bem-estar psíquico, né? As questões mentais do animal. Ou seja, um indivíduo que tem, Marco, experiências negativas no campo da nutrição, seja por um tutor não saber adequadamente manejar a nutrição desse animal, o fornecimento de alimentos não adequados, em quantidades inadequadas, o fracionamento inadequado da alimentação, tudo isso gera experiências negativas no campo da nutrição. Quando a gente coloca um animal, falando agora, né, sobre os animais domésticos, quando a gente coloca um pet dentro da nossa casa, a obrigação nossa como seres humanos e pensantes é compreender a biologia daquela espécie, né? E cada espécie ela tem a sua biologia própria, ela veio a partir de uma evolução se alimentando de um determinado tipo de alimento, né? E muitas vezes o que a gente observa é a intervenção humana inadequada sem o respeito à biologia da espécie. Quando a gente compra um saco de ração, né, como é usual dizer, vem toda a medida. Animal de pequeno porte, de grande porte, o tanto que você dá de ração para o animal durante o dia, a idade do animal. Perfeito, perfeito. Quando a gente compra um saco de ração, a gente tem que ter a noção de que naquele saco ali tem todo um conhecimento de nutrição, né? Então você tem profissionais médicos veterinários ou tecnistas que são nutricionistas e que já elaboram aquele produto pautado no consumo que aquele animal vai ter e que aquilo forneça todos os nutrientes essenciais na quantidade adequada para aquele animal. Então, o nosso manejo alimentar que a gente, né, coloca aos nossos animais, e quando a gente utiliza um produto desse tipo, é fundamental que a gente obedeça ao modo de uso. Assim como a gente faz com qualquer tipo de produto. Quando a gente compra na nossa casa, a gente não tem ali, às vezes, modo de uso, a gente tem que fazer isso com a ração, respeitando ali a quantidade acedada, né, respeitando o fracionamento. Você tem espécies que a gente precisa fracionar a ração, caso contrário, aquele animal ele pode ingerir tudo de uma vez. Isso que eu ia lhe perguntar, até o período também? Até o período. Tudo isso influencia no final em termos de bem-estar e saúde, né? Então, se a gente não obedecer ou não levar em consideração os critérios técnicos, né, de se manejar um animal nutricionalmente adequado, as consequências são essas, né? Sobrepesos, doenças dos mais variados tipos, né? Problemas renais, problemas hepáticos, risco cardiovascular, diabetes. Então, tudo isso são consequências de um manejo inadequado alimentar, né? Ou seja, nós, enquanto criadores de pet, deveríamos ter, então, essa orientação sua e seguir aquilo que reza na cartilha, vamos dizer assim, que está ali na ração. Fundamental, Everton. A gente tem que ter a compreensão de que uma ração comercial, né, uma ração industrial, ela não é só o produto pellet, ela é um pacote com um produto e um modo de uso. Assim como a gente utiliza outras coisas no nosso dia a dia e a gente respeita o modo de uso, nós deveríamos fazer a mesma coisa quando a gente está falando de um manejo alimentar de um animal, né? Porque aquele produto ele foi desenvolvido e o modo de uso está atrelado à eficiência daquele produto em promover o bem-estar dos animais. Por testes, teve todos os cuidados, teve todos os testes. Tem todos os testes, garantia de níveis mínimos de nutrientes, né? E quando aquele modo de uso ele é respeitado, a gente está utilizando um produto que teve uma validação, que tem um processo de fiscalização durante a sua produção e que, se ele for adequadamente colocado para o animal, né, da maneira como o modo de uso daquele produto determina, a gente vai ter ali, obviamente, o melhor uso e o melhor resultado, né, para esse animal em relação ao bem-estar. Perfeito. Confesso que não sei se é o caso do Marco e do Léo,
Mas confesso que eu nunca li no pacote de ração Eu também qual não. era a quantidade que eu tinha que dar, porque eu descobri tenho um pet agora, em né? casa. Sim. Eu nunca tinha, tenho 2 até. Eu nunca tinha Na pensado minha casa a sobre gente isso. tem uma medida. Tem uma medida pra gente ter uma pincherzinha, já tá com 13 anos. Sim. E o bem-estar dela lá é o nosso bem-estar também, Sim, né? Porque a gente tem um sim. carinho imenso por ela. Sim. Então a minha esposa sempre a medida, tudo certo para ela não ficar obesa. E Sim. por ser uma cachorrinha de 13 13 anos, né? É. Então, É um animal senil, né? Ele já requer Sim. um cuidado adicional. Mas assim, Everton, é legal o que você e o Léo falaram, né? Porque isso é o que a gente mais observa. As pessoas, elas não leem ali o próprio produto, né? Que elas utilizam dentro de casa. E os erros, podemos dizer assim, de manejo alimentar que a gente observa nos pets, de forma geral, eles não são erros que a gente pode colocar qualquer tipo de dolo, né? Eles são erros por desconhecimento das tem um pessoas interesse mesmo. de praticar aqui. né? Não há nenhum tipo. Porque as pessoas Até hoje em tem. dia, Marco, as pessoas hoje em dia, elas têm o pet como um membro da família. É óbvio Com que elas certeza. querem e desejam o melhor para aqueles animais. Mas muitas vezes falta informação, né? E ocorrem consequências por desinformação, né? A gente constantemente no nosso hospital veterinário aqui, a gente recebe casos, né, de animais que, porventura, desenvolveram algum distúrbio metabólico, alguma coisa, em decorrência do manejo alimentar errôneo, né? E, óbvio, em momento algum a gente vai colocar qualquer tipo de culpa sobre o tutor. Na verdade, o que falta é isso que a gente está fazendo aqui, é disseminar informação verdadeira, cientificamente validada e que vai promover o bem-estar para os nossos animais. Professor, até aproveitando também, já fazendo um link com essa parte, né? Tem todos os aspectos físicos aí que podem influenciar no psíquico do animal. Perfeito. Os animais, eles chegam lá no hospital veterinário aqui do Unifenas com problemas relacionados ao físico, né? Mas chegam também os psíquicos. Muito. Essa má alimentação aí, ela pode também influenciar nesse problema relacionado ao mental do animal? Muito, muito, Léo. A questão dos domínios físicos, né, que a gente está tratando, veja que nós separamos aqui para falar do conceito, a gente separa o domínio da nutrição, ambiental, etc. Sim. Mas veja que na vida do animal ele não tem esses compartimentos separados. É tudo dinâmico. Então, falhas, né, ou problemas que acontecem em um domínio afetam todos, inclusive o domínio psicológico, que é uma das consequências. Então, não é só físico, não são só distúrbios metabólicos, alimentares que o animal pode ter. Distúrbios de ordem comportamental são extremamente frequentes, né? Nós temos um grupo de comportamentos que os animais praticam que são naturais da sua espécie, né? A etologia, que é uma área da ciência, explica sobre isso. Então a gente conhece bem quais são os comportamentos dos cães, dos gatos, mas quando a gente observa comprometimento no grau do bem-estar, além das consequências físicas, o que a gente observa, porventura, são alterações comportamentais importantes. E elas acontecem basicamente de duas maneiras. Nós temos um grupo de comportamentos chamados de estereotipias. As estereotipias são vícios que o animal desenvolve em decorrência de algum comprometimento do seu bem-estar. Por exemplo, um animal, um canino, vamos pegar um cão aqui, um cão que frequentemente ele pratica aquela famosa corrida atrás do rabo, vocês já viram? Por que o cão faz aquilo? Aquilo é um comportamento que não traz nenhum benefício para a biologia dele. Aquilo é o que a gente chama de estereotipia. Estereotipias são comportamentos viciosos e que não beneficiam em nada ao animal. Feliz? Ele pratica aquilo como, geralmente, resultado de uma frustração. Olha. E aquele vício se instala. Então, mesmo que depois a gente, às vezes, corrija o problema que levou à alteração comportamental, muitas vezes o comportamento vicioso se mantém. E a gente vê isso em todas as espécies. Então, nos cães a gente tem um rol de comportamentos denominados estereotipias, nos gatos, nos animais de grande porte, né? Cavalo, isso é muito comum. Cavalos que são estabulados frequentemente, não tem uma área para eles praticarem, né? O exercício é um animal extremamente vigoroso fisicamente. A gente observa, por exemplo, um comportamento chamado aerofagia. O cavalo ele fica abocanhando e engolindo ar. Isso
pode levar, inclusive, a alguns problemas de ordem física. Então, várias espécies, todas as espécies, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia, sejam elas espécies de interesse econômico, sejam elas PET, as consequências da degradação do bem-estar podem ser vistas no rol comportamental desses animais. Isso é um dos aspectos, né? Mas quais outros aspectos que a gente observando para ver que o animal não tá legal, não tá bem, não tá feliz, Perfeito, ou Marco. dependendo da alimentação que estamos, né, colocando Uhum. para eles, não tá uma alimentação legal. Uhum. Como que a gente observa isso? Perfeito. Primeiro, só fazendo a ponderação que essas alterações de ordem comportamental, as estereotipias, elas podem acontecer por problemas de bem-estar animal em qualquer domínio que eu acabei de citar para vocês. Então, não necessariamente é uma falha de manejo alimentar. Pode ser uma questão de ambiente, pode ser uma questão de saúde, né? Então, por isso que é sempre importante que, para fechar esse diagnóstico e entender aonde estão os problemas de bem-estar animal e para que haja algum tipo de medida, né, de solução, o papel do médico veterinário é essencial nesse processo, tá? Mas, respondendo a sua pergunta sobre aspectos que a gente pode observar, os aspectos comportamentais eles são os mais visíveis, que nos chamam mais atenção. Então, quando a gente observa mudanças bruscas de comportamento, isso é um sinal também que a gente deve ficar atento, porque pode haver alguma alteração de ordem física, de saúde, ou às vezes algum grau de comprometimento de bem-estar animal dentro desses domínios que a gente falou. Por exemplo, você pode ter um animal, Marco, que geneticamente é um animal que é bastante ativo, né, que brinca, que corre, enfim, e a gente observar, por exemplo, que a partir de um determinado instante esse animal alterou o seu padrão comportamental e ficou mais prostrado. Isso são sinais. Então, não é só os comportamentos viciosos. Ele também pode manifestar alterando a proporção de comportamentos naturais da espécie. Então, aquele animal que é muito ativo, às vezes ele se torna mais prostrado. Aquele animal que é muito prostrado se torna mais ativo. Comportamentos de agressividade, comportamentos autolesivos. É muito comum a gente chegar no hospital e receber ali animais que se lambem excessivamente ao ponto de desenvolver uma dermatite e feridas na pele. Isso muitas vezes tem uma raiz comportamental de bem-estar animal, tá? Comportamentos destrutivos, o animal ele passa, por exemplo, a destruir mobília, né? Coisas que não fazia antes, né? São comportamentos estranhos àquele animal. Isso é um indicativo. Agressividade com outros animais e com os tutores, né? Também são sinais de alteração comportamental importante. Eu não sei qual é o nome que vocês da zootecnia e medicina veterinária usam. Seríamos cuidadores de pets? Seríamos tutores, né? Tutores, a gente hoje em dia é o nome mais usado, né? Mais correto. Quando a gente fala de animais de produção, geralmente a gente fala de proprietário, né? Animais pet comumente são tutores. Então, partindo do princípio de tutores, os tutores, obviamente, também o comportamento do tutor influencia no comportamento do pet? Completamente. Eu sempre brinco com os alunos, né? Eu pergunto para eles, o animal não humano, ele fala? Aí todo mundo, não, ele fala, depende do olhar do observador, né? Ele te dá sinais, realmente, de como está a qualidade de vida dele, ele te mostra isso, né? E como você falou a respeito do comportamento dos tutores, grande parte, ou uma parte importante de problemas de bem-estar animal que nós temos hoje em dia decorrem do comportamento do tutor. Então, muitos terapeutas da área de psicologia animal, na verdade, o que eles tratam quando você busca uma ajuda profissional, eles tratam a pessoa e não o animal. O animal, muitas vezes, ele só responde àquele estímulo que a gente dá, né? E ele é altamente responsivo e inteligente em relação a isso. Ele nos observa o tempo inteiro, né? Para um cão, por exemplo, para um gato, nós somos animais que fazem parte do bando dele. Comumente, hierarquicamente superiores. Comumente, tá?
Tem animal Nem que sempre, né? Nem sempre. Tem animal que se julga superior hierarquicamente do que o tutor. Isso também por comportamento do próprio tutor, tá? Sim. E eles deixam para a gente esses sinais comportamentais em decorrência disso. Então, muitas vezes, o que a gente precisa adequar é o comportamento do tutor, né? Se a gente adequar o comportamento e o modo como o tutor interage, a gente consegue corrigir, às vezes, muitos problemas comportamentais dos animais. E hoje a gente tem um grande problema, que é a humanização. É nós tratarmos o nosso pet como humanos, na melhor das intenções, né? Então você vê pessoas que fornecem para aquele animal tudo aquilo que ela forneceria para um filho, né? Mas a gente tem que entender que o cão não é um bebê, que o gato não é um bebê, né? E que eles têm interesses próprios da biologia deles. E que muitas vezes, quando a gente humaniza essa relação e oferece para esse animal coisas que humanos gostariam de ter, na verdade a gente está prejudicando esses animais em termos comportamentais, porque a percepção dele daquela interação nossa é bem diferente do que a gente acha que vai ser. Imagina. Justamente. E uma das coisas importantes que as pessoas às vezes não levam em consideração é as consultas ao médico veterinário. Talvez pelo preço, pelo valor, né? É um valor que eu não acho caro, mas muitas pessoas não têm condições. Sim, concordo, E Marco. o hospital, o nosso hospital veterinário, que é um grande hospital, ele faz esse tipo de trabalho também por um preço acessível. Sim, perfeito. O custo da mão de obra veterinária não é barato, né? E é um custo justo quando a gente analisa toda a carga de conhecimento que uma pessoa deve adquirir ao longo, né, do curso de medicina veterinária e o grau de responsabilidade que se tem quando interage com o animal. A gente sabe que nem todas as pessoas têm, né, realmente condição de ofertar aquilo com frequência. Falando sobre o nosso hospital, né, especificamente, eu te digo tranquilamente que hoje a estrutura que nós temos não deixa a desejar a nenhum hospital veterinário do estado, né? E conheço em outros estados, digo até do país. Hoje nós temos aqui no nosso hospital veterinário um atendimento com médicos veterinários residentes, professores de clínica, fazemos todo tipo de cirurgia, né? Cirurgia em tecidos moles, cirurgia ortopédica, não só castração, cirurgias com alto grau de complexidade. E Nós animais temos de pequeno e grande porte. Nós temos hoje um setor de imagem que é difícil de se ver em outro lugar, com a modernidade dos equipamentos, né? Então nós temos raio-x digital, nós temos aparelhos de ultrassonografia de extremíssima qualidade, né? Onde vários procedimentos possam ser realizados, tanto para diagnóstico quanto procedimentos terapêuticos, né? Tratativos. Então, além das especialidades. Então, a gente tem especialidades, a gente tem oftalmo, tem dermato. Então, o rol de possibilidades que hoje nós ofertamos para a comunidade de Alfenas e região é muito grande. E é um Só mercado região não, que né, está professor? em extrema ascensão. Todos Perfeito. querem cuidar melhor dos seus Perfeito. pets. O senhor falou em mercado de região e Alfenas, mas eu já soube de casos de outros estados que vieram tratar com vocês. Sim. Não é raro a gente receber animais de regiões do estado bem mais distantes e até de outros estados, né? A gente tem, por exemplo, vários animais que vêm da região de São Paulo, né? A gente recebe equinos, bovinos, né? A gente trabalha muito com animais aqui, falando dos animais de grande porte, a gente trabalha muito com animais de alto potencial genético. Então, a partir do trabalho, né, do corpo docente, dos pesquisadores, da universidade, hoje a gente pode dizer que nós somos referência e a gente recebe casos extremamente desafiadores, né? A gente brinca muito nos corredores entre nós professores que o nosso hospital ali é quando vários casos chegam para a gente quando outros não resolvem. E aí chegam para a gente, casos de alto grau de complexidade. Isso para a gente é muito prazeroso porque mostra a confiança no nosso trabalho. E também
isso permite que a gente entregue para o nosso aluno uma experiência incrível de vivenciar Exatamente. práticas veterinárias que são difíceis de serem feitas em outros lugares, né? Fizemos agora, tá até no Instagram lá do nosso hospital, então também já fica o convite para o pessoal que quiser seguir, tem o Rovete Unifenas, né, que é o Instagram do nosso hospital. A gente posta bastante coisa de casos interessantes que a gente recebe e conduz. Houve uma cirurgia agora conduzida pelo professor Felipe Coutinho, professor Sérgio, uma cirurgia ortopédica em bovinos, né, uma fratura importante em bovinos. O que comumente se faz nesse caso? O animal ele é sacrificado, né? O animal chegou para a gente aqui, ele teve uma fratura, ele prendeu um dos membros no mata-burro, teve uma fratura muito importante. Fizemos uma cirurgia com a estabilização da fratura, o animal está aí. Ou seja, Então, são casos bem desafiadores, mas é muito gratificante a gente ver quando esse processo dá certo. ou seja, garantiu a qualidade de vida desse A animal. qualidade de vida desse animal. Não, anteriormente seria sacrificado. Sim, Hoje sim. não mais. Hoje há caminhos, né? Óbvio que é importante a gente separar aqui, quando fala de animais de produção, o produtor, ele depende também de um retorno financeiro. Então, quando o retorno financeiro é possível, nós temos o que fazer, né? Esse animal, no caso, que eu estava dando um exemplo para vocês aqui, ele é um bovino de cabresto. Então, o produtor, na verdade, montava nesse animal, ele ia para exposições com esse animal. É um pet, é um bovino, mas é um pet praticamente dele. Então, óbvio que ele queria que nós aplicássemos todo e qualquer recurso possível, né, para recuperar o grau de bem-estar desse animal, e isso foi feito. E ele está aí com a gente, está dando Isso é tudo muito certinho bom. no pós-operatório dele. O senhor tocou numa questão, até antes, eu queria falar dessa questão de produção, mas a questão também dos animais silvestres. O hospital também recebe animais silvestres? Também. Existe um convênio, não existe? Com o IBAMA, alguma coisa Sim, nesse sentido? a polícia florestal traz muito animal para a gente, de diversas situações. Então, a gente tem animais que, porventura, foram atropelados em rodovia, né? A polícia, ela traz esses animais até aqui. Nós temos também animais de apreensão, infelizmente, né? Silvestres de apreensão, animais sem registro ou oriundos de tráfico, né? E chegam numa situação realmente muito degradante, e nós temos todo o atendimento, né? Silvestres é um outro universo da medicina veterinária, super interessante também. Vários dos nossos alunos também vão para essa área. Hoje é uma área da medicina veterinária extremamente rentável, em franco crescimento, porque a gente tem hoje também um aumento muito grande do que a gente chama de pets não convencionais, né? Que são as pessoas que criam aqueles animais que fogem daquele padrãozinho ali nosso de... Uma um cobra, pouco um diferente, lagarto. Existem animais silvestres que tem a pessoa ter autorização do IBAMA para criar. Sim. Importante ressaltar que precisa de uma autorização do IBAMA. Você precisa adquirir esse animal em um criatório legalizado. E hoje tem muito, né? Eu estava conversando esses dias com alguns alunos, né? Quando a gente vai para as grandes capitais, hoje você tem clínicas e hospitais especializados em atendimento de silvestres para receber esse público, né? Obviamente, a biologia desses animais são bem distintas, né? Você pega uma cobra, um cachorro, um gato, são coisas completamente distintas, né? Então, você tem hoje espaços veterinários especializados nesse tipo de atendimento. Aqui no nosso hospital também a gente recebe. Tem essa formação. Tem também. Temos disciplinas, né, relacionadas à clínica de silvestres, né? E o que a gente faz aqui no nosso curso, que eu acho muito interessante, é que desde o começo, né, a gente tem um estímulo e ajuda muito o nosso aluno na parte de estágio. Então, aqueles, por exemplo, que têm um interesse em silvestre, desde o começo, além das disciplinas curriculares, né, a gente ajuda, trabalha fazendo os contatos possíveis, né, na nossa rede de network, para que clínicas especializadas recebam esses nossos alunos em estágios de férias, estágios supervisionados também. Perfeito. Então, é uma área bem legal da medicina veterinária. Interessante. E dentro do universo aqui da Unifenas, né, a prática de bem-estar,
no meu ponto de vista, porque eu sou um pouco leigo também, a gente está todo mundo aprendendo junto aqui, no direito, quando a gente observa que a ética, ela está desde o início, mas está em todas as profissões também. Perfeito. O bem-estar, ela estaria desde o início também, quando o aluno, ele entra na Unifenas. Perfeito. Ele enxerga toda a medicina veterinária do ponto de vista do bem-estar animal, porque o animal silvestre, ele legalizado, ele vai precisar, né, do bem-estar também, e depois o pet, ou os animais o de pet grande porte mesmo, também, sim. todos eles precisam. Todos. Né? Então, do início ao final, a Unifenas, ela proporciona também esse ponto de vista do bem-estar animal, do início ao final, Sim, Léo. dentro do curso. A gente diz que o bem-estar animal, ele é um conhecimento transversal. O que isso quer dizer? Ele tem que estar presente em todo e qualquer campo do conhecimento da medicina veterinária que trate de alguma espécie. Então, se a gente pegar uma disciplina de clínica de pequenos animais ou clínica de animais silvestres, parte desse conteúdo está vinculado ao bem-estar desses animais. Além disso, no começo do curso, para ser mais preciso, atualmente na nossa grade no segundo período, nós já colocamos uma disciplina chamada de comportamento e bem-estar, onde esses alunos eles já são capacitados em reconhecer as principais formas de bem-estar. Além disso, o nosso curso também oferece uma disciplina chamada de ética e bioética animal, Perfeito. onde a gente trabalha toda a parte de conceitos éticos na lida com os animais, né? Dentro desse campo de conhecimento da bioética. E, além disso, dentro de todas as disciplinas aplicadas, há conteúdo referente ao bem-estar animal das espécies. Então, hoje o bem-estar e a saúde, né, como foi a primeira pergunta, né, Everton, Sim. caminham juntos, né? Tanto é que hoje o conceito mais moderno que a gente pode dizer relacionado ao bem-estar animal é um conceito que veio de fora, que a gente chama de One Health, saúde única, onde animal, bem-estar animal, sustentabilidade e saúde humana andam atrelados. Quando essa tríade ela falha de alguma maneira, existem consequências, né? Então, o conceito de One Health é a saúde ambiental de maneira geral, considerando o bem-estar dos animais que vivem conosco, a saúde de nós humanos e a saúde do ambiente. Somos interdependentes. Total, não há como desvincular, né? Vivemos todos juntos, compartilhamos o mesmo espaço e temos que ter a mesma preocupação em qualquer eixo dessa tríade. E quando a gente entra nessa questão de interdependência, nós temos, obviamente, aquelas pessoas que são ligadas mais ambientalistas, né? E pessoas que buscam preservar, de fato, a vida de um animal. E aí nós temos aquele confronto social com as pessoas que são vegetarianos, com aqueles que são carnívoros, mas Sim. hoje existe toda uma legislação que também protege o bem-estar daqueles animais que são produzidos para a nossa alimentação. Sim. Todo respeito, né, à cultura alimentar das pessoas, né? Cada um tem todo o direito e autonomia de determinar a sua cultura alimentar. Eu sou carnívoro, Também sou. consumo carne, e posso te dizer que hoje nós temos uma legislação brasileira extremamente robusta que nos garante o bem-estar dos animais de produção. Por exemplo, hoje nós temos uma normativa específica que trata sobre bem-estar de suínos, tá? Nós temos outras iniciativas do Ministério com normativas que visam implementar métricas de bem-estar para outras espécies, mas nós temos outras legislações também. Nós temos legislações que determinam, por exemplo, os critérios mínimos de bem-estar no ambiente de abate, que é uma situação sensível, né? Não é, obviamente, não é porque aquele animal ele vai ser usado para produção que o bem-estar deve ser infligido. Muito pelo contrário. O Né? sofrimento. Muito pelo contrário. Então, hoje nós temos legislação que garante quais são as técnicas possíveis de se fazer, por exemplo, uma dessensibilização dos animais, que é você retirar o estado de consciência antes de fazer uma sangria. Né? Nós temos nessa legislação a determinação de como o espaço de espera para esse abate deve ser feito, como
automóveis de transporte, os caminhões de transporte devem ser configurados. Então, tudo isso existe um rol de legislações que garantem, né, a qualidade. Até porque, Everton, hoje o bem-estar animal ele é uma barreira comercial importante. Países utilizam a falta de critério de bem-estar de outros para interromper, por exemplo, processo de compra de produtos de origem animal de outros países. O Brasil, como um grande fornecedor, né, do agro para o mundo e também da produção animal, né, como podemos dizer aí o maior produtor, né, de proteína animal, a gente tem esse cuidado para que também a gente possa abastecer mercados que são altamente exigentes, né? Nessa relação, tem frigoríficos no sul do país que são especializados em abater os animais de acordo com as normas do Alcorão, dos muçulmanos. Isso é chamado de abate halal. Isso é Abate muito halal, interessante. não, Todo o respeito, todos os critérios vistos, né, dentro daquela cultura religiosa. Existem vários critérios que são específicos. Veja que a gente falar de venda de proteína animal para o restante do mundo, cada país ele tem uma cultura, tem uma religião, tem uma aceitação. Nesse caso, né, a gente chama de abate halal. E esse abate halal ele tem uma série de métricas que são específicas para o consumo de carne desses países. Então, por exemplo, o abate só pode ser realizado por alguém destinado por eles. Segundo, o abate deve ser realizado com animal direcionado à Meca. Então, existem vários critérios e isso é inspecionado dentro dos frigoríficos. O frigorífico ele recebe uma certificação que ele tem capacidade de fazer o abate halal e exportar essa carne e, a partir disso, ele é fiscalizado por esses governos para garantia de que essa carne é oriunda de um abate halal. O Brasil ele tem essa capacidade de fornecer. Então, desde abate halal até frigoríficos que trabalham com certificações de bem-estar do mais alto nível, né? O Brasil ele é uma potência em relação a isso. É importante destacar, né, para o pessoal que está nos assistindo, que muitas vezes tem um pouco de preocupação em relação a isso. Eu digo a vocês que hoje o Brasil ele é o carro-chefe no mundo em relação a bem-estar animal. Desde os ambientes de criação, obviamente, pessoal, a gente vai ter casos, nós vamos ter casos que vão fugir à regra, como em qualquer área, né? Exatamente. Mas, de maneira geral, nós temos o conhecimento necessário, os profissionais treinados para que a gente respeite o bem-estar desses animais, né? Então, e além disso, eu destaco também que hoje, entre os maiores pesquisadores de bem-estar animal do mundo, uma parcela importante deles são brasileiros. Então, isso é algo que está dentro da nossa atividade pecuária de produção animal. Não é uma informação nova, né? Eu sempre digo para as pessoas também que muita gente diz, nas propriedades não há um cuidado com o bem-estar animal. Gente, é importante a gente pensar, quem mais tem interesse em bem-estar animal é o produtor. É ele que põe a comida na mesa da família dele a partir da exploração da atividade. Esse é um ponto. Segundo, é ele que todo dia está ali com aqueles animais. Ele como depende. qualquer pessoa, ele tem sentimento por aqueles animais. Ninguém deseja mais o bem-estar no ambiente de produção do que o próprio produtor. Obviamente que a gente vê situações que fogem à regra, mas eu garanto a vocês, são excepcionalidades. Sempre há, né, professor? São excepcionalidades. Professor, infelizmente, já partindo para a nossa conclusão, gostaria que o senhor nos dissesse sobre os desafios que hoje enfrentamos quando o assunto é saúde e bem-estar animal. Perfeito, Everton. Temos muitos, né? A pesquisa avançou muito, mas temos outros. Hoje, aqui dentro da Unifenas, por exemplo, a gente tem o programa, né, de reprodução, sanidade e bem-estar animal, programa de ciência animal também, todos com linha de pesquisa em bem-estar, e nós trabalhamos lá, por exemplo, na resolução de algumas coisas que precisam ser estudadas ainda em relação a isso.
Por exemplo, formas objetivas de se avaliar o bem-estar dos animais, né? Então, uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvo aqui é desenvolvimento de novas métricas de avaliação de bem-estar animal, né? Nós temos outros desafios também, que é a busca por uma padronização de bem-estar animal no ambiente de produção. E quando a gente fala de animais domésticos, o nosso grande desafio é a parte educacional. Educar as pessoas sobre o que é bem-estar animal, o que são maus tratos, o que é crueldade, o que é negligência aos animais, conscientizar as pessoas que hoje nós temos uma legislação importante sobre isso, né? Hoje nós temos o crime, né, relacionado aos maus tratos, que deve ser mais bem explorado, né, pela mídia, mostrando as consequências dos maus tratos aos animais, né? Então hoje eu acho que os grandes desafios que a gente tem, eles estão relacionados à educação das pessoas e às formas de se avaliar o bem-estar animal de maneira geral, que é o que a gente tem feito aqui no âmbito da pesquisa. Léo? Ótimo, agradecer, né, sempre, foi uma conversa super produtiva, agradecer ao professor, esclareceu os pontos com bastante clareza, e sempre, eu agora vou começar a observar até um pouco mais agora com relação aos meus pets, porque a gente sem querer às vezes acaba mal educando eles ali, deixando eles um pouco mal acostumados. Acontece, e Léo. Isso, e por falta às vezes de informação, como o professor mesmo disse. Agradecer então, foi muito bom, foi muito claro. Agradecer ao Everton, agradecer também ao Marco e até a próxima, né? Muito obrigado. Marco Antônio. Ô, Léo, eu não vou ter esse problema que eu converso com a minha cachorra, então assim, eu chego à Ela noite, te entende. a Luciana fala assim, você é maluco, quem passa aqui na rua escutando você conversar com a cachorra vai pensar que você é louco. Então a minha eu bato papo com ela na hora que eu chego do trabalho. Mas brincadeiras à parte, professor, não vou negar que aqui o senhor foi falando, foi aparecendo mais perguntas, mais vontade de conhecer. Fica um convite, Everton, um próximo podcast, são assuntos, tem muitos assuntos interessantes que ainda podemos abordar. Muito obrigado pela presença, e as pessoas que quiserem, né, conhecer um pouco mais do trabalho, podem acessar as redes sociais. Qual que é mesmo, professor? Instagram, @PedroIvoSodré, né? Qualquer dúvida, se quiser, né, alguma orientação a respeito dos nossos cursos aqui da Unifenas, né? Estou sempre disponível para poder ajudar, né, quem precisar nesse sentido. E tem o da veterinária também, né? E aproveita que o microfone, que a palavra já está com o senhor, deixe também já uma mensagem para quem está nos ouvindo e vendo. Eu queria, né, obviamente agradecê-los, Everton, Marco, Léo, obrigado, né, pelo convite. Quando a gente conversou, né, Everton, a respeito da participação aqui, eu fico extremamente feliz, porque a nossa missão é disseminar a boa informação, disseminar a ciência. E esse é um tema de interesse geral, creio eu, né? Todos nós nos relacionamos com os animais, e quanto mais informação baseada em fatos científicos for divulgada, menos espaço para fake news e desinformação nós temos. Então, eu agradeço muito o convite de vocês. Para mim é muito importante poder falar sobre isso aqui, né? E me coloco à disposição, né, das pessoas que estão nos assistindo aqui. Passei meu Instagram aí, o pessoal pode mandar mensagem lá se tiver alguma dúvida. Hoje a gente tem uma atuação bem interessante aqui dentro da Unifenas, nesses 2 programas de pós-graduação, além do curso de medicina veterinária, né? Então, pessoas também que se interessam por uma formação nessa área, nós estamos disponíveis, né, para orientar. Eu oriento na área de bem-estar animal nesses programas, tanto para mestrado quanto para doutorado, né? Então, estamos abertos aqui para poder ajudar a comunidade da maneira que a gente quer. Coloco também à disposição toda a nossa estrutura do curso de medicina veterinária. As pessoas que não conhecem, né, eu convido a vir conhecer o nosso hospital veterinário, nossas estruturas de laboratório, né? Pode vir aqui, né, conversar ali na recepção do nosso hospital, a gente apresenta tudo para vocês. É realmente um trabalho muito sério e muito bem feito, e é para a comunidade, né? Então eu convido todos a poder usar
toda essa estrutura que a Unifenas tem aqui dentro do campus disponível. E a rede social do hospital do medicina veterinária? A rede social da medicina veterinária eu não vou lembrar de cor. Não, é que o senhor disse no início lá que o Marco comentou sobre o Instagram. Posso consultar aqui? Pode. E enquanto isso, nós você temos vai dois... consultando aqui, eu já deixo as redes sociais da TV Alfenas, @TV Alfenas, Instagram, Facebook, YouTube, 3299-3030, podem ligar na TV Alfenas, a gente passa informação também, e o professor está pesquisando ali, e já fica o abraço. O Hospital Veterinário, a rede social é OSP, com P mudo, VET, Unifenas, tudo junto. OSP, VET, Unifenas, tudo junto, tá? Esse é o Instagram nosso do hospital, tá? Perfeito. Então também podem acessar, sigam. O editor vai colocar isso para nós. Legal. Depois. Podem seguir, tem muita coisa que é publicada constantemente, né, a respeito do que a gente está fazendo, e também é uma forma da gente interagir com as pessoas, né? Professor Pedro Ivo, Marco Antônio, as redes sociais da TV Alfenas. Mais uma vez, @TV Alfenas, Instagram, Facebook, YouTube, 35-3299-3030, o telefone da TV Alfenas, e aguardamos o contato de todos para esclarecer dúvidas. Aceitamos sugestões, reclamações, críticas. Fazemos qualquer negócio. O grande barato do Rádio TV News, né, o Pode Falar, desvendando o mundo profissional, acho que é exatamente isso. Essa possibilidade que nós temos de levar informação e, ao mesmo tempo, absorver informações que podemos aplicar no nosso dia a dia. Exato. Professor Pedro Ivo, grato, muito grato mesmo pela sua participação. E até um próximo Pode Falar e um Rádio TV News.